Olá pessoal, estou aqui com a Vanessa Ribeiro, que já falou para a gente sobre órteses e nesse vídeo falará sobre as próteses. Vanessa, como que é já a realidade das próteses na questão da prática profissional? Olá, pessoal. Então, vamos falar aí um pouquinho sobre as próteses, que também é um trabalho bastante desafiador aí dentro do setor de órteses e próteses, mas é extremamente gratificante. Inicialmente, eu gostaria de vocês um pouco sobre a avaliação, como que é feita a indicação dessa protetização, como que é feita a escolha de componentes para os pacientes, porque essa é uma fase essencial, né? Super para a reabilitação do paciente. Então, só para vocês terem uma ideia de como que acontece dentro do serviço, eu vi que a Ana Paula já explicou isso em um outro momento também, mas o paciente, quando ele é admitido no Ser Diamantina e ele já é um paciente que já faz o uso da prótese, já está bem adaptado, ele é direto somente para o setor de OPM. Então, lá nós fazemos a avaliação e aí solicitamos o componente e ele fica em acompanhamento conosco. Quando o paciente ele tem uma amputação recente, nunca fez uso de prótese, ele passa primeiro pelo setor de reabilitação para a fase pré-protetização, onde ele vai passar, né, por todo o processo de reabilitação. Então, o fisioterapeuta do setor de reabilitação encaminha a gente lá para a gente na oficina ortopédica, nós fazemos a nossa avaliação guiada, definimos, né, sobre a protetização desse paciente, e ele continua no serviço de reabilitação até a chegada dos componentes. Esses componentes chegando, é feito, então, o molde, né, do encaixe e, posteriormente, a montagem da prótese e a entrega dessa prótese para o paciente, e ele vai novamente para o setor de reabilitação fazer a fase pré-pós-protetização, onde ele realmente o treino com a. Então, depois ele é liberado para o treino em e aí esse paciente ele não perde o vínculo com o setor de órtese e prótese, porque ele vai precisar de manutenções, vai precisar da troca desses componentes depois, né? Então esse vínculo ele permanece. Então a nossa avaliação inicial do paciente amputado, né? Nós buscamos, né, várias avaliações e montamos uma específica do nosso setor. Nós avaliamos vários do paciente. O aspecto cognitivo nós avaliamos pelo mini estado mental, né, o mini mental, e aí nós avaliamos, né, o lado dominante, o lado da amputação, avaliamos o nível de ação, a data, qual é a causa, se anteriormente esse paciente tinha alguma discrepância no comprimento dos membros, se já fez uso de próteses, e também coletamos informações sobre a história e sintomas desse paciente. Se ele tem alguma alteração prévia, como está o estado geral, se tem alguma alergia, quais os medicamentos que esse paciente usa, tem restrições de função do tronco ou dos membros superiores, qual que é o grau de mobilidade, que é muito importante saber, né, para a definição correta dos componentes, né, se esse é um paciente, e aí nós utilizamos o sistema MOBS, que é o sistema do nosso fornecedor, que é o Otoboc, né, e aí, por meio desse sistema, a gente sabe direcionar, né, qual vai ser para aquele paciente. Se é um paciente que caminha somente em ambientes internos, se ele é limitado com relação aos ambientes externos, ou se ele é ilimitado em ambientes externos, caminhadas limitadas, né, com altas exigências. Muitos pacientes que trabalham, né, com serviços realmente que exigem muita agilidade, né, muitos pedreiros, marceneiros, enfim, pacientes que têm um grau de mobilidade muito alto. Então, isso é extremamente importante para a escolha dos componentes. O paciente utiliza algum auxiliar de marcha, né, nós também questionamos. Questionamos com relação à dor, sensação fantasma, né, como é que é essa dor no membro residual, caso esse paciente relate, né, essas dores, dessa sensação, a gente já ensina a técnica de dessensibilização do coto, e aí passa as orientações corretamente, bem como o enfaixamento, né, porque o enfaixamento elástico é extremamente importante. Nós conseguimos disponibilizar, né, por meio da tabela SUS, faixa elástica, permite o enfaixamento do coto, né, que tem várias funções, dentre elas permitir
que esse coto tenha um volume adequado, né? Adequação do volume, do formato do coto para o recebimento do encaixe da prótese. Avaliamos também a força de contato do membro residual. Esse paciente ele tem capacidade de contato, né? Como que é a descarga de peso, se ele consegue fazer descarga ou não. A sensibilidade, né? Se por meio do espesiômetro nós avaliamos. Normalmente, né, nós pacientes com alterações, né, insuficiência vascular, diabetes, então, extremamente importante avaliar. Avaliamos a pele, né, a condição da pele, como é que está essa cicatriz, se o paciente tem alguma lesão aberta, né, nós encaminhamos para a enfermagem que cuida dessa parte, nós temos uma parceria muito importante com a enfermagem dentro do setor de OPM, né, os pacientes muitas vezes têm lesões, apresentam lesões, normalmente tem que tratar primeiro para depois retornar para a gente, para dar continuidade no processo. Se esse paciente tem alguma contratura, que é muito comum, né, o paciente transfemoral, por exemplo, normalmente apresenta contratura, inflexão e abdução, então a gente avalia isso direitinho. E a angulação dessa contratura. Avaliamos a força muscular por meio da prova de força muscular, né, graduando de 0 a 5. E também avaliamos o membro contralateral, que é extremamente importante, quanto à presença de dor, de subsensibilidade, como da pele, se tem algum alterações nas articulações, capacidade muscular, né? E, de um modo geral, essa é a nossa avaliação, né? E aí a gente determina, nesse primeiro momento, se o paciente ele tem indicação, né, da protetização naquele momento, se tem alguma restrição que a gente precisa discutir com o pessoal da reabilitação e posteriormente reavaliar para ver se o paciente está apto, ou definimos, né, pela não protetização. E para entender um pouco sobre isso, alguns casos clínicos, né, para vocês identificar essas diferenças da avaliação quanto à possibilidade de protetização. Então, o primeiro paciente é um paciente do Celino, JMS, de 72 anos, lá de Congonhas do Norte. É um paciente com amputação transfemoral direita, transfemoral direita e dos dedos do pé esquerdo. A causa é insuficiência vascular. E, no momento, com lesão não cicatrizada do inferior esquerdo. Então, o paciente tem a lesão não cicatrizada, nós encaminhamos para o pessoal da enfermagem, né? Fazer a avaliação. Então, de modo geral, aspectos importantes da avaliação desse paciente. Ele apresenta o formato inadequado do coto, porque não realiza o enfaixamento, e no caso desse paciente, ele realmente não conseguia enfaixar. Flacidez do coto muito curto e com contratura em flexão e indução. Déficit cognitivo comprovado pelo Mini-Mental, não compreende bem os conceitos. Tem diminuição da força muscular dos membros superiores, membro inferior esquerdo e do coto, diminuição de sensibilidade do corpo por meio do estesiômetro, dificuldade em permanecer em ortostatismo, ao ser posicionado, o paciente permanece com flexão do tronco e não consegue erguer e se sustentar, relata arrastar pela casa durante o dia, no entanto, o sobrinho relata que o paciente possui rodas, mas não utiliza. E, além disso, esse paciente mora sozinho. Então, a partir desses aspectos importantes, né, da avaliação, é possível, né, saber a nossa, né, no momento da nossa avaliação, nós consideramos que o paciente não está apto para protetização. Dentre todos os fatores, o fato do paciente morar sozinho, né, não ter um apoio da família, é uma questão muito importante, né? É um paciente que precisa de um auxílio para a colocação da prótese, mesmo com um sistema mais simples de colocação, e todas essas questões de força muscular. Então, força muscular, amplitude de movimento, sensibilidade, cognição, são fatores principais para a definição. Então, qual que é a nossa conduta, né? Qual foi a nossa conduta com relação a esse paciente? Ele foi para uma lista de espera para medida de cadeiras de rodas para banho, hoje ele já recebeu, já faz uso dessas cadeiras. Fizemos um pedido de um andador para ver se a gente consegue estimular esse paciente, né? Melhorar com relação ao fortalecimento, né? E também fizemos uma medida de calçado, né, para o pé dele, porque ele tinha amputação, né, para melhorar a descarga
de peso no membro contralateral. E aí, a gente sempre dá essa definição e a gente direciona o paciente para, posteriormente, fazer uma reavaliação. Porque aí o paciente pode, né, ter uma modificação do quadro clínico, pode ser reavaliado e essa definição modificar, né? Não necessariamente o paciente não está, como eu coloquei ali, no momento, mas ele pode depois ser direcionado novamente para uma reavaliação e essa condição mudar. Mas esse paciente não foi indicado a protetização, por causa de todos esses aspectos importantes abordados, né? O segundo caso clínico é uma paciente do sexo feminino, MFO, de 83 anos de idade. Ela tem uma amputação transfemoral direita, 2 anos, e transtibial esquerda, a causa é insuficiência vascular. Aspectos importantes da avaliação. O membro inferior direito residual, o direito é o transfemoral, é flácido, corto muito curto e com redução da força muscular. O esquerdo, ele tem uma proeminência distal, a tíbia é muito proeminente, no entanto, possui força muscular adequada. O cognitivo e a sensibilidade da paciente são preservados. Ela tem redução da força muscular dos membros superiores, déficit auditivo, já em tratamento né, estava guardando o aparelho, já recebeu, reside com o filho, 9 netos. Ela relata ser inquieta, costura, faz os exercícios propostos, demonstra com bom desempenho. Né? Durante a nossa avaliação, a gente que ela faça os movimentos, ela realizou de maneira adequada. Relata muita dificuldade em ficar, muita vontade de ficar em ortostatismo e retornar a realizar as atividades domésticas. Bom, considerando esse caso, o caso foi juntamente com o pessoal da reabilitação e nós destacamos, né, determinamos que estava apta para protetização. Esse caso ele está em andamento por causa da pandemia, atrasado, porque a paciente idosa, a família optou por não retornar aos atendimentos nesse momento, mas assim que retornar, nós faremos sim a tentativa da protetização. A gente sempre conscientiza a paciente e a família sobre o quadro clínico, quais são os nossos desafios, o que a gente precisa que a paciente responda, né? O que a gente precisa que o paciente tenha para que a gente alcance o processo, alcance o sucesso da protetização. A gente orienta muito com relação à assiduidade, né, ao tratamento, à frequência do tratamento, a manutenção das condutas em casa e a integração da família sempre, né? Então, esse é um caso em andamento, ainda não sabemos, né? Vamos realizar a tentativa. Um terceiro paciente do sexo masculino, VJN, de 66 anos, que tem uma amputação transfemoral esquerda com a causa da insuficiência vascular. Paciente com força muscular, amplitude de movimento, sensibilidade cognitiva preservada. Corpo curto e flácido. Permanece em ortostatismo. Então, só com essa avaliação inicial, se a gente for olhar assim, né, de uma maneira ampla, né, a definição desse paciente é apto para protetização. E aí é um caso extremamente interessante, porque ele sempre me falou assim, eu já usei prótese, né, eu já usei prótese. E aí a gente foi fazer a avaliação. Essa é a radiografia do paciente. Ele já usou prótese, né, interna, né, de quadril. E aí ele teve uma rejeição, essa prótese foi retirada. Então, nessa radiografia, a gente pode ver ali a incongruência óssea, né? Ele não tem a cabeça do fêmur, a gente não consegue limitar ali trocando, né? O isquio tem uma alteração. Então, na palpação, a gente sentia a diferença. E olha só, esse paciente tem uma cicatriz muito invaginada, né? Mas o paciente, na época da avaliação, com tudo muito preservado, força muscular adequada, não tinha nenhuma alteração. Então, nós optamos, né, definimos que esse paciente estava apto para protetização e direcionamos, então, um pedido, né, para dar andamento na protetização. Quando esse paciente recebeu a prótese, ele teve uma pior quadro clínico, ele apresentou uma diminuição da força muscular do apresentava muita dificuldade de colocação da prótese, tanto que ele não colocava no setor da reabilitação, ele descia, um técnico ficava um tempo específico
com ele para poder colocar, e embora explicasse várias vezes, ele não conseguia, né, compreender a forma correta da colocação da prótese, não conseguia, né, colocar sozinho, extremamente ansioso, com tremores nas mãos, né, tinha um tremor generalizado, e não tinha nenhuma noção no treino de marcha. Então, esse vídeo, a gente mostra aqui o treino desse paciente. Isso é que vocês veem o movimento, ele realmente está tremendo, ele não conseguia sustentar, não relatava assim tanta dor, né? Mas enfim, nós tentamos durante um bom tempo, né, manter assim, né, a protetização desse paciente, e por fim não foi possível, não tivemos um sucesso nessa protetização, e o paciente realmente concordou, e então ele recebeu a cadeira de rodas para banho, em vínculo no nosso setor com relação às cadeiras. Bom, então, por meio dessa avaliação, a gente define a indicação da prótese. E aí, a gente analisa todos esses itens para a escolha dos componentes. Hoje, nós temos, né, a possibilidade de precisar em todos os níveis de amputação, lá no C, né, transtibial, lado de joelho, transfemoral, os articulados de quadril. Então, um outro aspecto muito importante é o coto do paciente, o estado geral do coto. Como que é feita a descarga? Esse paciente consegue fazer a descarga? Como é que é o contato? Tem alguma estabilidade ligamentar, que é muito comum no paciente transtibial? Tem alguma deformidade, né? Ele tem uma boa mobilidade, circulação sanguínea preservada, bom conchinho musculoso, a pele é sadia. Então, eu trouxe esses 3 casos, né, que são nossos. O primeiro é um desarticulado de quadril da oficina itinerante, né? Então, vocês podem perceber uma cicatriz muito invaginal, né? Com uma série de alterações, mas esse paciente, ele foi protetizado, vocês vão ver a foto dele em seguida. Essa segunda foto, a foto do meio, é um paciente que fez o uso inadequado de encaixe por muitos anos. Um encaixe a vácuo promoveu aí essa alteração da coloração da pele, né? E ele muita dor, mas é por um uso inadequado de um encaixe inadequado, né? Então, foi realmente um desafio, né, fazer o encaixe e permitir a adaptação desse paciente, deu tudo certo, hoje ele utiliza a prótese sem queixas. Esse terceiro paciente foi muito tempo de tentativa mesmo para protetização. Hoje ele vive assim com muita tranquilidade, dança muito forte, né, muito feliz com a protetização dele. Processo muito complicado, porque esse paciente tinha a tíbia muito proeminente e não tinha o que o técnico fizesse o alívio. Ele sempre relatava o desconforto, inclusive chegava a machucar. Então, qual foi a conduta? Encaminhar esse paciente para o ortopedista para verificar a indicação de um procedimento ali na tíbia. Porém, ele tinha muita restrição, isso, porque ele tinha tido um processo de amputação muito traumático, né? Foi muito difícil a cicatrização aí do coto, e aí ele tinha muita resistência. Passado um tempo, por tentativas, ele aceitou, né? O médico ortopedista sugeriu o procedimento, e aí então ele fez o procedimento e deu tudo certo. Hoje ele consegue aí usar a prótese sem queixa. Então, outros aspectos importantes, como que está a condição física, a idade, o peso. O peso, os componentes, eles têm o tipo específico do peso, né? Normalmente 100 quilos, alguns 120 quilos. Então, nós já tivemos pacientes com mais peso, né? Em que nós encaminhamos para a nutricionista para fazer um trabalho primeiro, né? E então depois retornar, para que a gente pudesse dar continuidade no processo de proteção, por causa desse limite realmente, né? Como está a condição do membro inferior contra alguns pacientes podem apresentar, né, deformidades. Um caso até que a Ana Paula apresentou, o paciente ele tinha uma sequela de AVE, e era do lado da amputação. Então, ele tinha uma alteração superior, do lado esquerdo,
Mas o coto, ele não tinha limitação de força nem de amplitude de movimento, então foi possível protetizar. Como que é o nível de atividade física desse paciente? Como eu disse, muitos pacientes trabalham, né, atividade profissional desse paciente. Então, o ambiente, a moradia, a experiência anterior com a prótese, muitos pacientes já vêm com complicações, né, de processos mal sucedidos, né? Então, a gente tem que levar isso muito em consideração e trabalhar isso é importante com eles, e colaboração do usuário. Nós sempre conversamos, né, sobre o nosso papel e o papel do paciente, né? Normalmente a gente tem muito problema com o paciente que não enfaixa, não gosta de enfaixar ou não, né, tem dificuldade, mas não insiste no processo. Isso realmente tem um impacto muito significativo quando é protetizado, né? Porque ele perde o volume com muita rapidez. Então a gente precisa ficar atento a esse processo. Bom, com relação à amputação transtibial, há várias alturas, né, da amputação, e aí a gente, qual que seria o coto ideal, né? No caso, seria um intermediário, né? Um coto muito longo, com uma alavanca, né, muito longa, não é o ideal. Normalmente as pessoas pensam, né, que um mais longo é quanto levar melhor. No entanto, essa questão, né, da região, né, da tíbia e da fíbula, realmente pode trazer um desconforto grande para o paciente. Cotos muito curtos também aumenta muito a dificuldade, né, da protetização. Então, o coto no terço médio realmente é o ideal para a protetização. Existem vários tipos de encaixe para prótese transtibial. E aí as pessoas normalmente, né, associam a eixo antigo, né, onde é uma correia supracondiliana. Então, a gente recebe até hoje isso com deformidades pelo uso dessa correia, né? E aí a gente modifica o sistema e tenta fazer, né, a ação direitinho para o paciente conseguir usar a prótese, né? Esses são tipos de encaixes antigos, né? Bom, o que é utilizado hoje em dia é o KBM-TSWB. O KBM, ele é muito específico, né? Feito por meio da acomodação dos músculos. Então, a descarga do tendão patelar, né, nos tecidos moles, a suspensão é feita pelo movimento dos côndilos, né? Dá para ver pelo formato do encaixe. E é utilizado quando o paciente não tolera a descarga de desvantagem é que limita a amplitude de movimento, né, por causa da quantidade, né, que tem que englobar. Esses são casos muito específicos, paciente que já vem, né, desse tipo de encaixe, não se adaptou ao outro. O outro tipo é o TSWB, que é o mais utilizado, né? Esse encaixe pega 4, 3 centímetros em cima do tendão patelar e na lateromedial 6 centímetros acima. Não é ideal para o paciente que não tolera descarga distal, porque a descarga ela é distribuída de maneira mais uniforme, né? Permite maior liberdade de movimento, descarga do peso total e preserva o formato do corpo. Então, o técnico, quando ele vai fazer o encaixe da prótese, ele faz, né, ele faz a pressão em pontos muito específicos. Normalmente é na área, na verdade, ele tem que a sensibilidade, né, áreas, pontos sensíveis e áreas que ele realmente faz a pressão, né, para fazer a suspensão. E no transtibial é na área entre a tíbia e a fíbula, no platô medial, uma platô tibial medial, e na região supracondilar do fêmur. E as áreas mais sensíveis, onde o técnico faz o alívio, normalmente ele faz PET com atadura gestada, né? Esse da fíbula, tíbia, côndilos femorais e tibiais, proeminência distal da tíbia e nos tendões dos isquiotibiais. Bom, então o paciente, depois, né, como que é esse procedimento? Basicamente é como, né, faz então um molde negativo, o técnico faz a atadura gestada, faz a pressão nos pontos específicos, isso falando de uma maneira muito simples, né, gente? Mas tem várias especificidades no molde, né, da prótese transtibial, transfemoral, enfim. Então, esse molde positivo, ele é trabalhado, né? Faça o molde positivo, com gesso, o técnico trabalha na retificação desse molde, e então é feito a termomoldagem desse encaixe. Numa placa, como vocês podem ver, numa estrutura transparente.
transparente, né? O Thermolin Clear. Por que essa estrutura é transparente? Porque na colocação, né, da prótese no paciente, é possível identificar pontos de pressão, se está adequadamente posicionado, se esse corpo está né, todo se ele está devidamente englobado dentro do encaixe. E esse material, ele é termomoldável, então ele permite que o técnico aqueça e faça se necessário. Então, é um encaixe provisório, é o primeiro encaixe do paciente quando ele recebe a prótese. Ele vai fazer o treino, né, o treino de marcha, e depois, determinado, olha, está tudo ok, faz, então, o encaixe laminado, que é o encaixe finalizado, né, o paciente pode escolher a cor, né, do encaixe que ele quer, dado uma opções de cores, e o paciente faz, então, a escolha e é feito esse encaixe laminado. Ele é mais reforçado e é mais resistente e mais leve. Bom, os tipos de suspensão da prótese transtibial. Nós trabalhamos com 2 tipos lá dentro da oficina ortopédica. O primeiro é o encaixe interno flexível em polifórmio. Esse encaixe, normalmente, ele é disponibilizado para pacientes que têm alergia ao liner e a joelheira, vou mostrar para vocês, que é um outro tipo de suspensão, em condições específicas do paciente. Esse é o tipo mais antigo. E normalmente pacientes com muitas deformidades no coto, né, que já estão muito adaptados, normalmente mantém esse tipo de encaixe. Nesse encaixe, coloca-se, então, esse encaixe interno flexível, né, em poliforme, e o encaixe rígido, né, em clear ou já o laminado, na prótese, né, que nesse tipo de encaixe. É o outro tipo de sistema de suspensão, que é por meio de um liner e uma joelheira. Liner é uma meia, né, que veste e protege o coto, e a joelheira é o que faz a suspensão. A joelheira vem acima da liner, e é um sistema de suspensão mais seguro, né? Os pacientes relatam, né, muita segurança com a colocação desse sistema, e é o que nós mais utilizamos, tá? Bom, com relação a pacientes desarticulados de joelho, o sistema de suspensão em poliforme, esse por meio do liner, né, e anel de silicone. Liner de silicone e anel, né? E hoje nós também trabalhamos com liner com anel, num sistema novo, né? Esse paciente veste esse liner, que é essa meia, e a suspensão é feita aqui, como nessa primeira foto mostra, né? Por meio de um anel. Então, o paciente coloca o coto por meio de uma válvula de expulsão, é criado, então, ali a suspensão desse tipo de com as amputações transfemorais, né, como eu mostrei lá, transtibial, né, um coto mais longo, né, normalmente facilita mais a protetização, mas isso é variável, então há várias condições. Os tipos de encaixe, né, transfemorais, normalmente existem 2 tipos de encaixe, o quadrilátero e o de contenção esciática. O quadrilátero ele é muito antigo, né? Mas a gente ainda recebe pacientes com esse tipo de encaixe. E também dados muito específicos necessária à confecção, né? A pressão maior é exercida no isquio, né? Ele é mais indicado para pacientes que não suportam a descarga distal. O de contenção esquiática, que é o mais usado, muito frequente lá na oficina, é o mais recente, né? A distribuição de peso acontece em todo o corpo, principalmente no ramo do isquio. E ele permite maior controle dos músculos funcionais. Então, esses são os 2 tipos de encaixe transfemoral. Assim como, né, no transfemoral, existem as áreas de pressão, né, onde é feita a pressão, realmente tolera, para que seja feita, né, a suspensão, e as áreas de alívio, né, as áreas mais sensíveis, que também é feito durante o molde, né, isso é considerado e pelo técnico protesido. Com relação aos tipos de suspensão transfemoral, nós temos mais tipos, né? Nós temos primeiro a suspensão a vácuo, que é mais comum e também mais conhecido pelas pessoas. Então, como que é isso? O paciente veste, né, o que eles chamam de saquinho, né? Acessório para fazer o vácuo, né? E no nosso fornecedor, né, chama. Então, coloca-se esse saquinho, vou chamar assim, e passa por um buraquinho onde fica a válvula de expulsão. Então, o paciente ele vai descarregando o peso e puxando, né, esse saquinho, e com isso vai sendo criado o vácuo.
coloca-se, então, uma válvula e a prótese, né, essa é a suspensão a vácuo. A indicação desse tipo de suspensão, normalmente, é para o paciente que tem força de membro superior, e o paciente com gravidade maior, né, que tem um tamanho de coto adequado, um tamanho um pouco maior, né? Então, esse é o primeiro tipo de suspensão da prótese transfemoral. Normalmente, quando o paciente ele tem um coto um pouco mais curto, né, mas que ainda assim tem indicação de sistema de suspensão a vácuo, nós colocamos um cinto, né, um acessório de suspensão, também um cinto para permitir maior segurança da prótese, né, para acoplar melhor a prótese ao corpo. O outro tipo de suspensão mais fácil a colocação é por meio de liner e tiras de velcro, que é o sistema KISS pelo nosso fornecedor. Então, é um sistema super fácil, normalmente utilizado em idosos, né? Idosos, né? Paciente que tem dificuldade de colocação de força de membro superior. Então, o paciente ele vai colocar esse liner no coto, né? E por meio de uma tirinha que passa lá na parte de baixo, né? Como mostra aqui a primeira de baixo, ele passa por um passador e aí a suspensão é feita por esse velcro, né? Uma vez que ele passa, ele fecha esse sistema e essa é a suspensão da prótese. E um terceiro tipo de suspensão é por meio de liner e pino, né? Que é o chocolock. Então, nesse liner, na região distal, ele tem um pininho, um parafuso que acopla ao encaixe e trava. Então, não solta, né? Esse tipo de suspensão é mais indicado para o paciente que tem coto curto, né? Mais idoso, e porque ele é de mais fácil colocação. Porém, para pacientes que têm contatura, ele não é indicado, porque o coto precisa, né, seguir reto para acoplar e não sair. Esse é o terceiro tipo de suspensão transfemoral, tá? Com relação aos pacientes desarticulados de quadril, essa foto que eu já havia mostrado para vocês anteriormente, então é menos comum, né, a demanda do serviço, mas é possível, né, faça então um cesto pélvico, né, circulação do quadril, do joelho e do pé, né, do tornozelo. E aí esse paciente, ele treino, né, mais específico, realmente, por causa das escolhas de componentes, normalmente esses pacientes fazem, né, uma circundução durante a fase de balanço na marcha, mas realmente é possível, né, processar e ter uma marcha funcional. Bom, existem vários tipos de, né, no mercado. De acordo, né, com a disponibilidade de recursos dentro do SUS, nós conseguimos disponibilizar basicamente 4 joelhos e eles são de acordo com aquela avaliação inicial que eu mostrei para vocês. Então, varia de acordo com o grau de mobilidade desse paciente, quais são as atividades que ele realiza, né? Então, normalmente a gente tem um joelho autobloqueante, que é um joelho que normalmente é utilizado para paciente que tem vai fazer a primeira produção, é um paciente inseguro, né? Então, normalmente ele tem uma velocidade mais restrita, né? Porque ele é paciente intermediário, nem tão ativo, não, e nem tão no nível de atividade tão baixo, né? O policêntrico é aquele paciente mais jovem, né? Que realmente tem um alto grau de mobilidade. O joelho monoeixo com trava opcional normalmente é o joelho bloqueado para pacientes muito inseguros. E o joelho de 4 barras é o joelho normalmente utilizado para pacientes com cotos muito longos, mas normalmente nós utilizamos em desarticulados de joelho, tá? Então, basicamente, são esses tipos de joelho. E pé, nós trabalhamos com 2 tipos de pé. O pé dinâmico, né, que tem uma deformação elástica, normalmente, assim, 99% dos casos transtibial, de amputação transtibial, né, nós utilizamos o pé dinâmico e o pé articulado, nós utilizamos pacientes com amputação transfemoral, que utilizam o joelho, por exemplo, né, para permitir um grau de mobilidade na articulação do tornozelo. Bom, além disso, gente, nós entregamos a prótese, né, o paciente ele pode fazer a escolha do revestimento cosmético ou não.
Então, esses são exemplos, né, de revestimentos cosméticos. Eu destaco porque eu acho um trabalho maravilhoso, incrível, é artesanal, né? O técnico molda essa espuma, né? Vai moldando a espuma artesanalmente na fresadora, construir aí esse, esse formato, né, da perna. Muito interessante. E aí a maioria dos pacientes escolhe, alguns realmente preferem não, porque aí tem mais cuidados, né? Precisa de mais cuidados com relação à prótese. E também os pacientes, alguns pacientes escolhem, né? Para poder colocar no encaixe finalizado, laminado, né? A resina ela pode ser de alguma cor, né? Que o paciente escolhe, normalmente a cor bege, marrom ou preto, e pode também escolher no meio de tecido, eles conseguem laminar e fazer na resina, né? Como o caso dessa prótese que a paciente escolheu uma imagem, né, religiosa. E ela também, o revestimento cosmético é diferente, né? Ela pode colocar ali aquela parte da perna ou retirar. E aí, normalmente, o paciente usa calça, né? Ele gosta de usar o revestimento cosmético por causa do volume, realmente, né? Com relação à amputação de pés, nós também atendemos, né? Amputações de dedos, amputações parciais de pé, tarso metatarsal, talo tarsal, enfim. Diferentes tipos de amputação de pé. E aí são próteses, né, tipo palmilhas, muito específicas. E os técnicos que fazem esse tipo de adaptação são os meninos de sapataria, né? Então, eles fazem normalmente o molde, como no caso desse paciente, né? Com o uso do polipropileno, né? Faz como se fosse uma afo mesmo, mas com rompimento ali do pé. E aí nós colocamos um calçado. E aí o paciente tem uma marcha bem funcional, né? Esse também mostrando assim mais especificamente. Esse aqui é um videozinho do paciente deambulando com o uso da prótese. E aí nós vamos fazendo as adequações, né? Até o paciente. Tá? Com relação à prótese, gente, isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a oficina itinerante, porque em dezembro de 2017, o Ser Diamantina, né, foi contemplado com a oficina itinerante terrestre. E Minas Gerais foi noticiado aí, Minas Gerais recebe a primeira oficina itinerante do país, que foi, né, a de Diamantina. Nós temos, então, esse caminhão, né? É um caminhão equipado com equipamentos básicos para fazer alguma manutenção, algum ajuste, né, de órteses. Aí tem uma foto do caminhão viajando, né? Os técnicos lá em produção, então é possível fazer montagem, né? Eles têm alguns equipamentos. Mas ao instante, acontece o deslocamento, então, da equipe, né? Vai o eu, no caso, meu colega Reinaldo, ele se direciona até os municípios com alguns técnicos, né? Então, ali tem o técnico da prótese, do calçado, da órtese, e eles fazem essas medidas. Levantou essa demanda, traz toda essa demanda para a oficina fixa, faz a produção na oficina fixa e então retorna ao município em um outro momento para poder fazer entrega, né? Então, esses normalmente têm, né, o ambiente preparado para essa equipe fazer os atendimentos, né? A gente precisa de barras paralelas, de um ambiente bem estruturado e organizado para poder fazer o atendimento. Então, as regiões, né, que podem ser atendidas pela oficina itinerante do Ser Diamantina são todas essas aí em amarelo, né? Noroeste, Norte, Nordeste, Jequitinhonha e Leste de Minas. Então, hoje, atualmente, a oficina ortopédica itinerante do Ser Diamante atende Unai, desde 2000, Itabirito, Viçosa, Almenara, São João Evangelista e Patos de Minas. Então, essas cidades recebem aí a oficina ortopédica, né? Esse trabalho acontece desde 2015, né? E atualmente vem sendo agregados, né? Novas cidades a esse trabalho. Com relação à oficina itinerante, é isso.
E aí eu trouxe também as propostas de inovação lá no nosso setor, né? Existe aí uma proposta de um projeto de confecção de cadeiras de rodas digitalizadas. Então, esses foram adquiridos, né, pelo administrativo lá do SER, e existe, né, toda uma preparação vem sendo para que a gente consiga, então, fazer o escaneamento, né, desses pacientes. Nós temos muita demanda, né, de cadeiras de rodas, e normalmente, pacientes com muitas deformidades. E hoje, a forma como a gente faz é faz a prova e faz, né, o ajustal ali da espuma, realmente escavando, né, e colocando as adequações. É um processo muito, muito delicado. E existe essa possibilidade, né, da cadeira de rodas digitalizada, né? É feito o escaneamento, né, do corpo do paciente, posicionamento correto, e essa máquina, né, que faz, que molda a espuma corretamente de acordo com a necessidade do paciente. Então, é uma inovação que está em processo, né, e tomara que em breve a gente consiga fazer as cadeiras de rodas digitalizadas. Gente, é isso, né, que eu tinha para falar com vocês hoje. Qualquer informação, né, o SER tem um site, vocês podem entrar em contato. E eu também me coloco à disposição. É sempre um prazer poder participar de momentos, né, como esses. Eu me sinto muito honrada, né, e estou disponível sempre para o que vocês precisarem. Agradeço novamente o convite, professor. Obrigada. Muito bom, parabéns demais, Vanessa. Tudo isso é SUS, né? Obrigada. Isso Tudo dá isso é muito, SUS. muito Os orgulho. olhinhos brilham, né? E é muito legal ver que eu vi o nascimento do Ser 4 aí de Diamantina, né? Antes do Ser eu já estava aí, Uhum. vi toda a luta, todo o trabalho, todo o esforço da Tereza e da Letícia, que Uhum. idealizaram esse centro de reabilitação. Não à toa Diamantina tem o que tem, é muito esse trabalho de muito tempo, né, das duas. E é muito bom ver uma ex-aluna, vários ex-alunos, comandando o Ser 4, né, no momento que eu estava em Diamantina, não tinha tanto ex-aluno no serviço, hoje já tem, né, da Sim. UFVJM. Isso é muito bom a gente ver, igual você disse, que é a oficina itinerante, a primeira do país. Eu lembro da Tereza sempre levar governadores que passaram pela gestão, deputados, e ela sempre ali na política, na cidade administrativa, correndo atrás de recurso, e deu no que Sim, deu, né? sim. Deu muito resultado. E vendo E tem tudo dado, né? isso. Você é constante, né? Por parte da direção, dos gerentes, a gente percebe isso. É uma luta muito constante. Esse final que você diz da inovação, né? Eles sempre tiveram essa Uhum. perspectiva de inovação, e por isso que Diamantina tem esse centro que é ímpar no estado, no país, Uhum. e aí a gente vê a importância da gestão, né? Exato. Não basta a gente ser bons profissionais do ponto de vista clínico, a gente tem que ter gestores, cada um fazendo a sua parte, né? E você Isso. disse muito bem da questão da equipe, né? É um trabalho muito refinado, muito complexo, exige, igual você disse, um caso de ortopedia, é um trauma para a pessoa, então o psicólogo muitas vezes pode ser acionado também. Tem os técnicos que têm um trabalho também muito importante nesse processo, a comunicação deles com vocês, com os pacientes. Então, na fisioterapia é dos temas mais complexos que se tem, né? Sem dúvida. Pelo fato de exigir um trabalho muito refinado e, ao mesmo tempo, envolve muita gente, né? Então, Sem vocês estão aí dúvida. de parabéns, eu fico extremamente feliz de ver tudo isso, né? A gente já tem conversado sobre ser 4 com a Ana Paula, agora com você. Eu vou conversar com a Adriana sobre reabilitação visual Ai, também, que bom. Que bom. então, porque eu sei que é um trabalho muito bem feito também, tá? Então, eu queria te agradecer, Ótimo. passar para a Marcela, não sei se a Marcela tem pergunta. Tem, Marcela? Pode falar. Vanessa, você tinha falado que agora vocês estão adotando inovações, né? Eu queria saber como que
traz como que acontece esse processo de trazer coisas novas para dentro do SUS, assim, dentro do sistema que você trabalha? Sim. Então, Marcelo, eu sou a pessoa mais apta para te falar sobre isso, porque realmente é uma parte mais da gerência, né? A Letícia, que o Peterson me disse, ela é a nossa gerente de projetos. Então, são desenvolvidos projetos, né? E a abertura de editais, né? Onde é possível concorrer e pleitear esses recursos. Então, são vários projetos que são desenvolvidos, né? Esse é muito grande, né, que vem sendo trabalhado há muitos anos na cadeira de rodas digitalizada, com um esforço muito importante, né, por parte da gestão e das gerências. Então, é o que eu vou te falar de maneira muito básica, porque eu realmente não sei te passar essa informação assim com tanta clareza. Mas existem projetos, né, que são criados e são direcionados, né? Abre-se, então, editais e concorre, né, para conseguir. E são vários aspectos que são analisados, né? Então, tem a estrutura adequada, né, para receber. Para você ter uma ideia, esse equipamento, né, ele é muito grande da cadeira de rodas digitalizadas. Então, ele ocupa boa parte da nossa oficina, né? E recentemente foi ampliada. Então, tem essas questões desses recursos que são disponibilizados, e aí que está o que o Peterson falou, né, da questão, esses profissionais atentos e sempre em busca dessas inovações para conseguir que isso venha para a instituição, né? E isso eu atribuo o sucesso, né, desse trabalho, né, no Ser Diamantino, justamente ao que o Peterson citou, né? A, a busca sempre constante desses profissionais por tudo isso, né? Por essas inovações todas, enfim. Eu acho que é isso. Talvez outra possa te responder com mais certeza. Mais alguma pergunta, Marcela? Tudo certo? Então Não, tá. Ótimo. Vanessa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que Parabéns. agradeço. Sucesso aí na Obrigada. sua trajetória. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite.